Olá, meus amados, o meu abraço a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje é 30 de maio de 2026, sábado. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Amém? Capítulo 7 é essa graciosidade. Aqui esse texto está dizendo que Jesus subiu à festa depois que os seus irmãos tinham ido. Ontem expliquei a festa do tabernáculo. Essa festa era uma festa judaica, a mais popular no seu contexto. Portanto, Jesus vai lá a esse lugar. Vamos aqui aprender com esse texto. O que é que nós podemos tirar e aprender com a palavra de Deus? Porque ela é a palavra de Deus para o nosso entendimento, para a nossa vida. Cristo é Deus. Você precisa entender e não só entender, você precisa crer. Porque os entendidos não creem. Amém? Vamos lá, versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 7. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, olha, a festa dos tabernáculos, festa popular do judeu, os irmãos já tinham questionado: tu quer aparecer, rapaz? Te mostra lá, vai lá. É isso que eu disse nos versículos anteriores, tá certo? E o versículo 10 vai continuar dizendo que, então, depois que seus irmãos foram, ele subiu, não publicamente, mas em oculto. Olha, por que que Cristo vai em oculto? É claro, você tem que entender as razões, o momento, a história, o contexto, a história. Jesus estava vindo, tinha dito que era o Filho de Deus, que era o Messias, o Salvador, que era a luz do mundo, que era o pão da vida, ensinado tudo isso e que ninguém tinha redenção em Deus a não ser por ele. Tinha ensinado, e aí Jesus ia subir, lá não tinha subido, não podia ir publicamente, porque eles queriam matá-lo e ainda não havia chegado a hora da crucificação. Amém? Essa é a razão. Então, subiu ele também, não publicamente, mas em oculto, tá certo? Isso é fato. Se tem alguém querendo lhe matar, você vai dizer aqui: atire em mim. Não, você se esconde. Ah, mas Jesus é Deus. É, mas o Jesus homem precisava morrer, e aqui o fato dele ter ido ocultamente é porque ainda não havia chegado a hora da sua crucificação. Amém? Isso é fato. É bíblica, é Bíblia, é palavra de Deus. O versículo 11 vai dizer assim: ora, os judeus o procuravam na festa, perguntando: onde estará ele? Eu vou usar a expressão, me perdoe, tá certo? Aqui do Nordeste, João sem braço, né? Como quem diz: ah, estamos procurando, onde é que ele está? Cadê ele? Tá? Hipócritas, na realidade, queriam matar Jesus. Olha, o contexto histórico humano é exatamente esse mesmo. E quando ele diz onde estará ele, eu vou colocar isso, meu querido, como uma perseguição religiosa. Porque, na realidade, eram os judeus procurando Jesus, querendo matar Jesus. Isso é perseguição religiosa. Isso é muito interessante, porque em todos os contextos da história, anterior a Jesus, depois de Jesus, a, Jesus já foi crucificado, já subiu aos céus. Continuamos aqui como igreja, a igreja de Cristo é aquela que crê em Cristo, tá certo? Registrada em cartório é só para cumprir a lei legal do país, mas a igreja de Cristo é aquela que é convertida a Jesus Cristo pela fé exclusiva nele. Você precisa já saber disso e entender. Então, eles se perguntavam: onde estará ele? A religiosidade ela vai ter essa condição de querer proibir a verdade de Deus. Os religiosos sempre tentaram abafar Jesus, pois eles não têm interesse na verdade que é Cristo. Têm interesse na sua verdade, na sua religião. Amém? Porque querem fazer prevalecer a sua religião. Então o versículo 11 vai dizer: ora, os judeus o procuravam na festa, perguntando: onde estará ele? Indagando, né? Eu vou citar aqui algumas coisas que eu preciso contextualizar.
No primeiro século, nós tivemos o gnosticismo, tá certo? O judaísmo negou Jesus, a razão é outra, o judeu é um povo de Deus, quando Jesus voltar, isso vai ser acertado, tá certo? Mas no primeiro século, o gnosticismo negou Jesus. Negou. Olha, infelizmente, o catolicismo romano, não é o catolicismo apostólico, não. O catolicismo romano nega Jesus. O islamismo nega Jesus. A teologia progressista, que é o cristianismo progressista, atualmente nega Jesus. Teologia da prosperidade, a teoria nega Jesus. Teologia Queen, que é atual, nega Jesus. A teologia do negacionismo da verdade, que é Cristo, nega a verdade em Jesus. E tantas outras que estão no contexto desde que Jesus veio ao mundo, continuam negando Jesus e perguntam onde é que está ele. Atualmente ele está no céu, tá certo? Também no coração de quem crê. O coração é aqui, tá certo? Amém? Portanto, eu estou dizendo para você, porque naquele contexto, os irmãos de Jesus já tinham dito, olha, aparece aí, rapaz, vai lá, tu faz milagre aqui em Nazaré, tu faz milagre aqui na Galiléia, vai lá na Judéia também, faz lá é um grande centro. E Jesus foi ocultamente por essa razão, tá certo? O versículo 12 agora vai dizer assim, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Eu vou destacar aqui exatamente uma situação que quero chamar a atenção para um detalhe, tá certo? Existe um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu vou dizer para você que isso é mentira, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Aqui, grande parte dizia ele é bom, outra grande parte dizia ele é enganador. Então, como é que a voz do povo é a voz de Deus? Ou é bom ou é enganador. Tá certo? E nós sabemos que Jesus é bom no sentido de ser Deus e Deus é plenamente bom. Mas o que eu estou dizendo para você é que o ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Estou dizendo que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque a voz do povo é contrária à vontade de Deus. A voz da religiosidade, dos religiosos, dos que defendem religião, dos que matam por religião, dos que dizem que a sua religião é que é a certa. Certo é Jesus que desceu do céu e morreu numa cruz para salvar a humanidade. Isso é certo. O resto é o homem tateando, tentando achar, quando o caminho já está aberto, que é a cruz. Amém? Portanto, assim, um dizia ele é bom, outro dizia é enganador. Portanto, estou lhe dizendo que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus através de Jesus Cristo, que é Deus, através da sua palavra, a Escritura, tá certo? O versículo 13 diz assim, entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Olha, isso me causa um espanto assim, mas não me causa mais não, porque Jesus já me revelou claramente que a religião ela é contrária a Deus, porque ela quer fazer a vontade dos religiosos e não a de Deus. Entretanto, ninguém falava abertamente. Por quê? Por medo dos judeus, ou seja, por medo da religião que matou Jesus, da religião que mata ser humano, da religião que não aceita Jesus como a verdade. Isso é impressionante. Olha, por que eles estavam com medo? Isso causa espanto. Medo de falar do Filho de Deus, que é a verdade. Medo de falar que ele era o Messias Salvador. Medo de afirmar que ele é o Messias prometido nas Escrituras, que vem restaurar o ser humano com Deus. Medo de dizer que ele trouxe o reino de Deus e leva o ser humano para o seu reino e restaura o ser humano, religa o ser humano com Deus. Medo disso. Por quê? Porque a religião dizia, não, esse é impostor. Olha, vou repetir, as religiões, todas elas, sem exceção, religiões, todas elas, sem exceção, querem fazer prevalecer a vontade dos religiosos porque defende a sua religião. Eu esqueci de dizer no começo, você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. É isso que eu sou, crente em Jesus de Nazaré. Pastor André, você é religioso? Sou cristão, no sentido de crer exclusivamente em Cristo. No dia que a igreja que eu me congrego negar a Cristo, eu digo, estou fora, porque o meu negócio é com Jesus e não com religião. Amém, irmãs? Eu quero que você entenda isso. Olha,
Ninguém tinha coragem de dizer Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido, naquele contexto. Jesus é o Salvador que a Escritura promete. Jesus é aquele que o profeta Isaías que disse que levaria o nosso pecado. Jesus é aquele que na Escritura diz que nasceria um menino que sobre ele estaria assim, o poder, o domínio, estaria perdão. Então, amado, eu vou destacar ainda aqui medo dos judeus, e eu vou aplicar isso fazendo essa afirmação de uma forma geral. Isso realmente acontece atualmente por aqueles que negam a fé em Jesus. Negam a fé, metem medo nos outros, tá certo? Eu vou contextualizar porque é necessário, meu irmão. Olha, o socialismo marxista, comunista, terrorista, corrupto, ele é contra Jesus. Onde ele se instala, Jesus é proibido de ser pregado. Estou gravando esse vídeo aqui para te abençoar em nome de Jesus. Talvez nesse momento tenha irmãos meus em Cristo Jesus morrendo em algum lugar do mundo pelo fato de ser cristão, de ser crente em Jesus. Estou lhe dizendo isso para que você não tenha medo. Não fique com medo de declarar sua fé publicamente em Cristo por causa de religião. Porque eles negam a Cristo. A religião oprime as pessoas, distorce a verdade, coloca tudo no lugar de Cristo, menos Cristo no seu devido lugar, que é Ele como Deus e Senhor da sua vida. Nego a cruz, nego o sacrifício da cruz, nego a vitória na cruz, negam tudo isso. Amém? Portanto, essa palavra aqui, falando do contexto lá, porque as pessoas não estavam falando que Jesus era o Jesus que a Escritura diz, com medo da religião. As pessoas hoje continuam negando Jesus porque estão confiando em religião, às vezes com medo de ser perseguido. Eu não quero ser perseguido por adulterar. Eu não quero ser perseguido por roubar velhinhos. Eu não quero ser perseguido por ser injusto. Eu não quero ser perseguido por mentir. Eu não quero ser perseguido por ir contra a vontade de Deus. Mas se for por causa do Evangelho e da verdade de Deus, louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu sou um arauto da palavra de Deus. Você que ouviu essa palavra, que ainda não creu, se volte para Jesus. Nenhuma religião, nem a protestante, te leva para o céu. Só Jesus Cristo de Nazaré, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, entronizado nos céus, e isso é pela fé exclusiva nele. Amém? Eu quero encerrar lendo Lucas 19, 38, 39 e 40, que diz assim: dizendo, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns fariseus, fariseu religioso, certo? Mestre, repreende os teus discípulos. Olha o que Jesus responde, Lucas 19, 40. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu quero ser uma pedra que clama o nome de Jesus e proclama o nome de Jesus para a tua salvação e para a vida eterna com Deus e desfrutar do reino de Deus hoje e eternamente com o Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a verdade revelada de Deus para aquele que crê. Existem muitas verdades. Assim como os religiosos, os fariseus, você pode escolher a sua verdade. Em matéria de fé, compreensão de fé, a verdade que eu escolho e te oriento a escolher é Cristo Jesus, que está revelado na Escritura Sagrada, como diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Que Jesus se revele a você, que você abra o seu entendimento para Cristo e que você não se deixe enganar por essas condições religiosas muito modernas, como, por exemplo, a teologia Queen, que eles chegou no Brasil como teologia de inclusão. Eu vou só relembrar. Jesus é inclusivo. A Igreja de Cristo é inclusiva, mas também é transformadora. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom sábado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.